vamos contar mais um minuto da história. Meu nome é Palém. Hoje vamos falar sobre o Lampião e Maria Bonita. Lampião, Maria Bonita, uma história bonita, contada por vários escritores, né? Teve até essa história contada na Europa, pela BBC de Londres. Estiveram lá e tiraram foto e fizeram uma pequena matéria sobre o Lampião, o rei do cangaço. Lampião, o rei do cangaço, ele, como falei, ele entrou na história por causa do pai. Então ele foi agregando pessoas que já tinham o cangaço, mas não tinha esse nome nessa quantidade de pessoas. Então Maria Bonita estava casada, né? E o seu marido agredia muito. Às vezes ela corria para a casa da mãe. E foi uma dessas idas para a casa da mãe que ela conheceu o rei do cangaço, Lampião. Então Lampião, ele lutou em prol de uma causa, né? Mas alguns falam que ele lutou com os fazendeiros, criação de terras, né? Latifundiários da época, né? Então o Lampião tinha apoio de algum comerciante da região. Então o Lampião agregou várias pessoas e saqueava as cidades, né? Passava e saqueava, passava e saqueava. Então, antigamente não é como hoje. Um estado podia interferir no outro, uma lei era única só. Hoje é única, mas antigamente cada estado tinha suas leis próprias, né? Alguns casos. Então o Lampião, passeava em cidade em cidade, saqueava e fazia um pequeno terror, né? Alguns casos até torturava os políticos da região. E nessas que o Lampião fazia, o Lampião estava chamando que a polícia, o poder judiciário, para cima dele e para cima do grupo. Então ele foi perseguido, mas várias vezes ele escapava, né? Então, que ele conheceu Maria Bonita na casa da mãe dela, e ali surgiu um namoro, rapidinho casaram, teve a lua de mel e teve uma filha, né? Essa filha foi criada, né? 21 dias depois do nascimento, foi entregada aos vaqueiros, né? Um casal de vaqueiros, amigo do Lampião, que cuidou e criou ela, né? E a gente também não pode esquecer várias pessoas, né? Que entrou para o cangaço através do Lampião. O Lampião, né? O justiceiro do povo, porque ele ficava vendo aquela revolta, as pessoas não tinham que comer, como antigamente o sol comia, como come hoje, forte no deserto. Então o povo não tinha muito o que comer, era largado de lado pelas autoridades. Então aqui foi crescendo o Lampião, juntou com a ira da morte do pai dele, e o Lampião fez essa história, né, que nós contamos e vamos contar. Então a Maria Bonita, né, ela nasceu no povoado, né, de Coiçara, hoje conhecido Paulo Afonso, né, na Bahia. E ali ela cresceu. Então ela nasceu dia 8 de março de 1911, né? E ela, assim que ela teve 15 anos de idade, ela foi obrigada a casar com um sapateiro, né? Local, por influência, os pais obrigando ela a casar. E nisso que ela casou, ficou pouco tempo, porque brigava muito, ida e vinda, né? Aí terminou. Mas Maria Bonita era a primeira mulher rainha do cangaço, porque o marido era conhecido como o rei do cangaço. E porventura ela, não é? Ela seria rainha do cangaço, né? Então, nessas vindas e idas do rei do cangaço, Lampião, saqueando,
né, as pequenas cidades ali passavam, e tinha um rapaz que ele torturou, né? Ele torturou, então ele foi, o que ele fez? Ele torturou esse rapaz, esse homem, esse trabalhador. Então, porventura, esse homem delatou o Lampião aonde que ele poderia estar. E isso, ele avisou a polícia foi em encalço dele. Procurou, teve dias e dias, não entendeu? Mas o que acontece? Aconteceu que o Lampião e Maria Bonita, os dois, né, não é verdade? Eles fizeram um laço curto de casamento, porque logo depois, assim, de alguns anos depois, né, o Lampião e a Maria Bonita, o Lampião, o seu grupo foi todo morto, né? Vamos contar daqui a pouco como que sucedeu essas mortes, né? Porque antes, o cara que foi torturado, ele delatou a morte onde estava o esconderijo do Lampião. E então a polícia militar da época, né, foi lá, procurou e ficou fazendo vigília, campou lá, tal, e descobriu o Lampião, né? Então, o Lampião, o que eu falo para vocês? O Lampião, para alguns, né, da época, ele reivindicava os direitos do povo. Para outros, é visto como saqueador, cara ruim, mau caráter, terrorismo. Nos dias de hoje, muitos bancos assaltados, né, as pessoas usam o quê? O bando cangaço do Nordeste, não sei o que mais, não é verdade? Então, o Lampião trouxe essa fama, que ele mesmo criou, né? Então, o Lampião, ele morreu, né? Foi cercado, né, com arma de grosso calibre e foram todos mortos, né? E tinha uma coisa que vocês podem pensar lá atrás da época do Tiradentes. Mas nós não estamos falando do Lampião? Sim, do Tiradentes também, eles mataram ele e foi decapitado os seus corpos nos caminhos. Do Lampião foi quase igual, cortou a cabeça do Lampião e levaram ela, e levaram também o grupo todo para mostrar ao povo que contra a polícia, contra o sistema legal, não pode fazer a maldade. Então que lá é para ir fazer oprimir o povo de tal maneira que o povo não venha aparecer outro Lampião, surgir outro Lampião. Assim foi degolada a cabeça de Lampião. E o Lampião tinha uma filha, né, que essa filha, ela foi, como falei, ela foi criada com um casal de vaqueiro, amigo do Lampião, que ela morreu na velhice, né? Morreu na velhice, teve filhos, né? Neto do Lampião. Então, uma coisa interessante, que nessa história todinha, o Lampião, ele era coração duro, mas mostrando a aparência dele. Mas, no fundo, ele era um cara de boa pessoa, segundo historiadores, né? E tem um escritor, que vocês quiserem pesquisar, é baseado na história que a gente conta, né? E é muito bom. Ariano Suassuna. É um grande escritor, né, nordestino, e fez várias matérias, né, de livros contando história. Inclusive, na Rede Globo, passou a história do Lampião, Maria Bonita, algumas décadas atrás, não é verdade? E muita gente conta a história do Lampião. O Lampião é contado no Nordeste como fábula, o rei do cangaço. Mas para o sul, ao Rio, São Paulo, Minas, para outras regiões, ele é considerado como uma pessoa que, mal vista, uma pessoa que levou a rebelião à comunidade, e muitos morreram por causa da sua rebeldia, por causa das suas reivindicações que não tinham fundamento. Então, gente, o Lampião
teve uma filha que recentemente, em 2013, lá no sertão, lá na região de Piranhas, o tenente que matou o Lampião, o que aconteceu? Ele ganhou homenagem, né? Ele ganhou homenagem, isso em 2013. Então, Lampião tem a sua história, Lampião tem a sua cultura. Então, a nossa cultura é muito grande, gente. É pessoas que fez e que faz. Alguns gostam, outros não gostam, mas o Lampião teve o seu objetivo. Mas o objetivo dele foi parado ali, com balas, né? Morto no sertão, e foi humilhado, né? Escortejado a sua cabeça, cortou sua cabeça, decepou por causa, para mostrar ao povo, para não fazer a mesma coisa que ele. Então, o Lampião, para alguns, ele é o show, ele é o cara que ficou na história. Para outros, né? Não é Marte. Para outros, ele é mais um bando de covarde, de saqueadores que cometeu na região, né, do Nordeste. E é isso aí, gente. E quero que vocês curtam, né, a página. Brevemente a gente pode até voltar com a história do Lampião, porque é tão grande e rica que a gente fica resumindo ela em questão pequena. E só para dizer para vocês, o Lampião morreu com 41 anos. Ele nasceu em 1897 e morreu com 41 anos. Em 1938, no sertão do Nordeste, levando tiros, ele e o seu bando. E nesses bandos tinha mulheres, muitas mulheres dos seus maridos, e a Maria Bonita foi considerada a rainha do cangaço pela sua história, né? Pela sua vida, né? E ela entrou, né? Porque juntou a fome com a vontade de comer. Ela apanhava muito do ex-sapateiro, o marido dela, que batia muito nela. Às vezes ela vinha para casa da mãe e ela não queria dar um basta nisso. Aí juntou com Lampião, o rei do cangaço. Para alguns, para outros, é mais um anti-herói. É um cara que fez desserviço em prol da sociedade. É isso aí, gente, que vocês vêm refletir a história do Lampião, nas nossas vidas, né? Porque Lampião teve a sua história. Você tem a sua história. Você é autor e consumidor da sua história. A sua história é você que faz. Como o Lampião fez a dele, você também faz a sua. Um abraço, até a próxima. A história, o rei do cangaço, que é história, a gente conta. Que não é história, a gente não conta. Aquele abraço. Gente, curta e compartilha.